Olá a todos, meu nome é Eric Krulikowski e essa videoaula é focada em planejamento estratégico voltado para o setor da música. Acho que um dos principais desafios que a gente tem quando a gente vai desenvolver um planejamento para o setor da música, eu poderia dividir até em duas partes. A primeira delas é entender como é que o artista ele consegue construir uma identidade artística, uma proposta artística que seja conectada com o público e que tenha mercado. E a outra parte é entender como é que eu posso transformar essa identidade em uma narrativa ao longo do tempo e conseguir entender não só o que eu quero a médio e longo prazo, mas também me ajude a conectar com ações de curto prazo, com as quais você vai ter que lidar no seu dia a dia e conseguir executar. Bom, a primeira etapa, que tem a ver com a construção da identidade artística mesmo, ela começa um pouco como no primeiro módulo, planejamento em geral já foi dito, com a pesquisa do ambiente externo. E que pesquisa é essa? Para você entender melhor como a sua identidade vai ser moldada, é importante que você faça uma pesquisa sobre quais são as tendências que estão acontecendo na música no mundo, o que as pessoas estão ouvindo, como é que é a característica do mercado, o que as pessoas, que públicos específicos estão escutando. Então, tudo isso te ajuda a entender, de alguma forma, como você se conecta e para onde estão as grandes tendências. Uma das atividades que vocês vão poder conferir também no material tem a ver com uma pesquisa de carreiras. Pesquisa de carreiras artísticas é uma forma de você compreender especificamente como é que alguns artistas conseguiram desenvolver suas carreiras ao longo do tempo, e elas nos dão insumos muito relevantes para entender como é que a gente pode também traçar as nossas carreiras. Algumas das questões que a gente tem desenvolvido, tem visto quando você pesquisa carreiras, é que as carreiras artísticas, às vezes parece que um artista surgiu de uma hora para outra, ou ele apareceu agora, mas na verdade são carreiras que já foram sendo gestadas e construídas há muito tempo. Muitas dessas carreiras, às vezes demoram um ou dois, ou a maioria das vezes, 3 trabalhos, 3 discos, até que ganham espaço nacional. Então, são carreiras, às vezes, que vêm de 10 anos, 5 a 10 anos, até que explodam no cenário independente, as pessoas tomem conhecimento. Então, pesquisar as carreiras ajuda a entender, dentro do seu nicho específico, dentro de uma carreira que você considere relevante, seja uma referência para você, ela ajuda a entender qual foi o caminho que esses artistas traçaram, entende quais são as condições, quais casas eles tocaram, como eles construíram, por que caminho eles passaram, quais produtores estiveram com eles, ou quais parceiros estiveram. Então, essa pesquisa de ambiente geral, essa pesquisa de carreiras, ajuda como se fosse até um primeiro panorama do que está acontecendo no cenário da música. Tem uma outra parte dessa pesquisa que é muito relevante, que é uma pesquisa, vou dizer uma pesquisa, mas é uma análise interna. E ela começa com cada artista entendendo o que quer com a música, que tipo de vida se quer para a música, o que se espera dela. Essa análise interna é super importante, porque se você, por exemplo, é uma pessoa que não gosta de viajar, esse caminho de turnê não vai ser um caminho possível que vai se sentir feliz, que vai te fazer completo e vai fazer com que você explore sua potência criativa. Então, entender o que você quer com a música, que tipo de vida e quais são os seus objetivos é uma parte inicial dessa análise, que é super relevante para você entender qual carreira faz mais sentido também para você. Isso sabendo que ao longo do tempo isso pode mudar também, né? Os nossos interesses, desejos e momentos também mudam, mas a gente já é um excelente indicativo. E uma outra parte de análise interna é você fazer uma análise mesmo, caso seja um artista solo ou um grupo, de quais são suas fortalezas, quais são seus diferenciais enquanto artista. O que te caracteriza? Às vezes tem artistas que se caracterizam por um determinado timbre de voz, outros que se caracterizam por uma determinada linguagem, um tipo de harmonia. Então, entender quais são essas fortalezas e também quais são suas fraquezas enquanto artistas, enquanto carreira, eles ajudam a traçar um cenário. E, somados essas duas análises, a análise do ambiente externo, do mercado, a análise interna, a partir daí você consegue consolidar naquele quadro SWOT que a Marilena comentou no primeiro módulo. Quadro SWOT ou FOFA, de fortalezas, oportunidades, fraquezas, ameaças, eles como se fosse um grande quadro que ajuda a consolidar o que a sociedade está consumindo, o que as pessoas estão consumindo, o que eu tenho para oferecer. Então, a proposta artística, que é uma decorrência dessas análises, dessas pesquisas, ela vem como se fosse uma materialização em forma de produto artístico que vai dar conta do quê? Da sua potência criativa,
sendo transformado em um produto artístico, uma identidade artística, através da estética, da voz, do comportamento, e essa proposta artística que é o centro da estratégia de uma carreira. Por que é o centro da estratégia? Porque é nessa proposta que você vai também poder dizer quais são os seus diferenciais. E entender diferenciais é fator-chave para que você consiga entender como é que você vai se posicionar perante o mercado, né? Como que você se diferencia e como as pessoas vão te diferenciar nesse mercado. Se a gente for analisar bandas que aparecem no cenário independente, às vezes uma banda como Francisco Elombre, Teatro Mágico, Maglore, são bandas que você consegue olhar e identificar claramente. Se você mostra uma imagem de Teatro Mágico para uma pessoa, ela já consegue identificar claramente qual é o grupo. E a mesma coisa, alguém que escuta uma Glória consegue identificar no estilo das melodias, na maneira como cantam. Então, são artistas que conseguem, de alguma maneira, trazer, empacotar de forma muito clara que proposta é essa, quais são seus diferenciais, e o público consegue perceber. Então, a construção da identidade, ela tem a ver com todo esse processo. E não é um processo pelo qual você vai se encaixar no mercado, mas sim entender qual é a tua faceta e qual é a tua especificidade, qual é a parte da sua potência criativa que ela pode ser transformada em um produto musical, dentro da música, mas também um produto cultural que ela seja caracterizada e se diferencie das demais. Então, a primeira parte da estratégia tem a ver com essa construção da identidade, não é um processo que seja exatamente simples e também não é um processo com o qual um artista ele consiga entender que construir uma identidade, mas ele é um processo contínuo. Vocês vão ver também no capítulo seguinte, Sustentabilidade, com a Dani Ribas, sobre essa relação do artista com o público online e como é que, por meio de pesquisas e interações, o artista ele consegue definir qual é a sua identidade, como é que ele consegue encontrar sua base de fãs. É o processo de interação do artista com o público que está sendo também influenciado por esse mercado em geral, pelo tudo que ele escuta, é que você consegue estabelecer uma relação de sentido do artista com o público, do artista com seus fãs. E essa relação de sentido é que vai guiar não só a carreira artística, como a própria rentabilidade, e a sustentabilidade financeira a médio e longo prazo de uma carreira. Porque, no fundo, o artista ele consegue pensar em qualquer fonte de receita, qualquer plataforma de geração de receita, se ele tiver um público muito bem estabelecido, um público fiel, se ele tiver uma marca reconhecida, se ele tiver o que a gente chama de marca, não só atributos de uma carreira que sejam facilmente reconhecidos. Então, essa primeira etapa é uma primeira etapa complexa e que, como eu disse para vocês, ela vem em decorrência de um processo de construção e amadurecimento artístico, né? Isso me leva para o meu segundo ponto sobre o planejamento de carreira artística, que tem a ver com o quê? Com como é que eu consigo conceber um planejamento de carreira, dado que muitas vezes eu não tenho ainda direito a essa identidade, essa proposta artística moldada e formada. Então, o planejamento, ele às vezes ele pode, para alguns, soar muito distante, né? Se eu falo que eu quero a longo prazo e fazer uma turnê pela Europa ou pela Ásia, dependendo do momento que eu estou, né? Então, eu sugiro, dentro dos materiais também, fazer o que eu chamo de um planejamento a partir de uma versão 2.0 ou 3.0 de vocês mesmos. Basicamente consiste em entender que cada carreira tem um nível de maturidade, um momento de maturidade atual, a gente chama de um momento atual, seria quase como uma versão 1.0 de vocês, uma versão de estágio atual. Então, em vez da gente pensar a longo prazo, a gente pode pensar a longo prazo, mas como é que eu posso pensar em qual seria a minha versão 2.0? Como é que minha carreira pode estar melhor no próximo estágio e no outro? Então, versões 2.0, 3.0 são maneiras de você trazer para a sua realidade presente, para você poder concretizar planos de ações que sejam mais factíveis e que vocês consigam enxergar mudanças na carreira de vocês. É como se eu traçasse um panorama do que eu estou hoje e como é que eu vou estar no próximo estágio. Poderia falar quase como uma gamificação no processo de planejamento, mas se eu entender qual é o meu próximo estágio, eu consigo traçar ações de melhoria de uma maneira muito mais fácil. Então, se eu por exemplo, estou iniciando uma carreira agora e não tenho um trabalho gravado, não tenho site, não tenho rede social, qual que é o meu próximo estágio com a minha versão 2.0? É ter material gravado, ter um EP, desenvolver algum material próprio, que tenha a minha cara, que seja uma primeira proposta de identidade, ter um site, ter uma rede social mais ativa. Essas são variáveis da versão 2.0 e as ações que você vai ter que implementar têm a ver com a construção desse 2.0.
Para mim, essa versão do planejamento, a partir 2.0, fica mais tangível, ela é mais prática, ajuda a gente a tangibilizar as ações e, de alguma maneira, ela ajuda a trazer uma visão de crescimento sustentado e contínuo. Por que crescimento sustentado e contínuo? Porque cada vez mais a gente fala não só de planejamento, como aquela peça com a qual eu reflito e penso como eu vou competir e depois eu coloco do lado. Na verdade, a gente fala de um processo de gestão estratégica, porque essa reflexão sobre como competir, qual é a minha identidade, que ações eu vou fazer, ela tem que acontecer em todo momento, porque o mercado muda muito, as questões mudam muito. Então, em vez da gente pensar só no processo de planejamento, que depois ele fica parado, como é que eu vou dar conta de uma gestão que, ao mesmo tempo, reflita sobre o mercado continuamente, se aplique na prática e se permaneça, seja perene. Então, esse é um processo de desenvolvimento que a gente fala de gestão estratégica, que contempla não só esses pensamentos de longo prazo, mas as ações de curto prazo, e também, de alguma maneira, consiga dar conta de entender como é que vocês vão se desenvolver enquanto artistas. É um processo de desenvolvimento e um planejamento de desenvolvimento. Quais são as experiências que eu preciso ter para melhorar também a minha maturidade? Quais são os conhecimentos, quais são as atitudes que eu preciso melhorar e desenvolver para que eu consiga atingir um outro nível? Isso, em algumas carreiras, por exemplo, imaginar que vai tocar num palco grande como Lollapalooza ou qualquer outro festival grande, isso é uma métrica a longo prazo, mas você sabe que você tem etapas para passar. Quais são os palcos que você vai ter que passar antes e com os quais você vai ter que ter experiência até que você chegue num palco do Lollapalooza ou de qualquer outro festival independente ou numa turnê na Europa? Então, pensar a partir de experiências que vão ser acumuladas ao redor dos anos te ajudam também a você entender qual nível de maturidade você tem que ter para uma carreira poder explodir. Porque, no fundo, o planejamento de carreira tem a ver com você estar preparado. Você ter uma identidade, você ter uma voz, você ter o que falar, você ter conteúdo, para que na hora que apareça a oportunidade, você consiga aproveitar a oportunidade. As oportunidades aparecem na carreira da música em momentos, às vezes, inesperados. Então, o processo de construção de carreira é um processo de preparação e desenvolvimento, para quando essa oportunidade surgir, você está pronto e consiga fazer com que essa sua voz artística, essa sua potência, ela consiga ser transformada em um produto, consiga ser transformada efetivamente em uma carreira rentável e sustentável a médio e longo prazo nas artes. Dado esses dois panoramas, convido vocês para ver os materiais, ler mais profundamente, tem outros links que vão ser necessários para vocês, e principalmente que vocês pensem a carreira de vocês, como eu disse, como uma construção contínua. Quando se pensa construção contínua e que vocês são capazes de desenvolver níveis de maturidades ao longo do tempo, aí você também já sabe que a compreensão de uma carreira não é uma compreensão de uma corrida de 100 metros. Qualquer carreira artística é uma maratona, demora um tempo, demanda demanda investimento, demanda energia. Então, como que vocês vão dar o uso para a energia de vocês, fazer o melhor uso do tempo, fazer o melhor uso da energia de seus parceiros, para que vocês consigam se desenvolver a médio e longo prazo? É isso. Espero que vocês consigam não somente planejar, gerir, executar e tenham carreiras mais sustentáveis hoje e no futuro. E consigam expressar essas potências criativas que o Brasil tanto tem em todos os lugares para a gente transformar também o mercado da música. Obrigado.